Irmãos e irmãs, hoje celebramos o terceiro domingo do tempo comum e esse ano o Papa Francisco instituiu na igreja o primeiro domingo, onde nós celebramos a Palavra de Deus. Mês de setembro, no Brasil, nós sempre voltamos a atenção para a Palavra de Deus, como o mês da Bíblia, mas como uma igreja no mundo inteiro, Papa Francisco escolheu o dia de hoje como o dia da palavra. E a própria liturgia já é o fundamento para toda essa escolha. Primeira leitura nós vemos Esdras, o sacerdote, fazendo a leitura da Sagrada Escritura para o povo que veio embora do exílio na Babilônia. Aquele povo comovido, emocionado, porque viram a sua cidade destruída, viram aquilo que ele amava sobre ruínas. Mas a palavra de Deus é um alento, um conforto para aquele povo, porque assim como Deus libertou o povo do exílio no Egito, da escravidão, foram à liberdade, conquistaram a terra, agora Deus reconduz o povo de volta à terra prometida. E Esdras procura confortar aquele povo dizendo, para não chorarem, para festejarem, porque o que importa não é a cidade de pedra, mas o cumprimento da palavra de Deus. Deus cumpre a sua palavra constantemente na nossa vida. E por esse motivo nós devemos estabelecer um vínculo mais profundo com esta palavra, para que nós possamos compreender o que o Senhor quer comunicar a cada um de nós. Não que nós vamos interpretar a palavra de Deus cada um ao seu modo, mas o Senhor fala de um modo muito particular a cada um de nós. À medida que a palavra cai no nosso coração e nos coloca num processo de transformação, isso nos ajuda a entender que a palavra não é algo morto, não são letras simplesmente escritas num livro e aqui estão e pronto, mas são palavras que devem nos mover, devem nos transformar. Essa é a dinâmica de Jesus Cristo, porque nós ouvimos no Evangelho esse início do ministério de Jesus, aquele milagre do domingo passado, onde Jesus transformou a água em vinho, foi feito num ambiente familiar, entre amigos, num ambiente pequeno. Mas agora Jesus começa oficialmente esse ministério se fundamentando na palavra de Deus, naquilo que o profeta Isaías diz. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Então Jesus começa agora a sua caminhada, começa o seu anúncio da boa nova, para que todos nós pudéssemos voltar o nosso coração de novo a Deus. Essa iniciativa de Jesus, esta motivação de Jesus, serve para nós em todos os tempos, porque assim como o povo da primeira leitura que voltou a Jerusalém, viu a cidade destruída, assim como esse povo que estava perdido em meio à rigidez da palavra da lei, não da palavra de Deus, mas da palavra da lei, que transmite uma rigidez no modo de viver, Jesus quer consolar o povo, transformar a sua vida, ressignificar a imagem do povo na sua relação com Deus, daquele Deus temível para um Deus que acolhe, um Deus que é Pai, um Deus que abre as portas do paraíso para todos nós. A função do anúncio de Jesus é nos reconciliar com Deus, porque o Senhor já se reconciliou conosco. Deus é reconciliado, mesmo diante do nosso pecado, mesmo diante da nossa infidelidade. Ele é reconciliado através de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz é a certeza disso tudo. A nova e eterna aliança que nós celebramos, escutamos isso a cada Eucaristia. A reconciliação eterna, permanente de Deus. Agora Jesus quer nos colocar nessa dinâmica de transformação, de reconciliação, de conversão. E a palavra de Deus, ela tem que nos ajudar nesse processo. Sozinhos nós não conseguimos.
E entre nós, mesmo escutando padres, bispos, papas, são palavras insuficientes perto da palavra de Jesus Cristo. Porque aqui nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E desta palavra nós não podemos duvidar. Esta palavra não pode ser partidarizada, não pode entrar em ideologias. A palavra de Deus, ela não toma parte de um ou de outro, mas de todos. Quando nós ouvimos aqui Jesus Cristo dizer, anunciar a boa nova aos pobres, Jesus está falando muito além de uma classe social, de uma condição de vida, onde muitas pessoas não têm bens materiais, dinheiro, seja outras coisas para terem uma vida digna. Jesus está falando além, está falando de todos aqueles que se confiam nas mãos de Deus. É aquela pobreza que São Francisco nos ensina, aquela pobreza que o publicano que estava diante do altar do templo para entregar a sua oferta também nos ensina. O meu pecado, a minha fragilidade, a minha infidelidade, com tudo isso me apresento diante de Deus e me abandono nas suas mãos, permitindo que o Senhor nos conduza, permitindo que esta palavra cresça em nós, que ela frutifique e que possa dar bons frutos, não para nós, mas para os outros. Uma árvore não se beneficia dos seus frutos, mas todos nós nos beneficiamos dos frutos bons das árvores. E assim são os frutos que nós produzimos a partir da vivência da palavra de Deus. E com esse momento que o Papa Francisco está instituindo na igreja, ele quer convidar a todos nós, cristãos católicos, a voltar a nossa atenção à palavra de Deus, a uma relação íntima com esta palavra. É a voz de Deus se comunicando com cada um de nós. Por isso ela deve ocupar um lugar central na nossa vida, na nossa casa. Nós devemos dar o valor igual para a palavra de Deus, assim como damos para a Eucaristia. São dois altares, são duas celebrações importantes que se unem numa só. E nós não podemos diminuir uma coisa em relação à outra. Não vivemos sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos orienta. A palavra de Deus nos ajuda a ter um discernimento correto das nossas escolhas, daquilo que o Senhor espera de nós. A palavra de Deus é um termômetro. Nós escutamos tantas coisas, tantas teorias, tantas teologias inventadas nas redes sociais e nos detemos aquilo e esquecemos de voltar os nossos olhos sobre essa palavra e nos perguntarmos: o que o Senhor está dizendo realmente? O que Cristo nos comunica? O que os profetas nos ensinam? É daqui que nós devemos discernir a nossa vida enquanto cristãos, enquanto pessoas que devem ser um sinal da presença de Cristo no mundo. Foi aquilo que nós ouvimos da segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Existem muitos membros num só corpo. Esse corpo é Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Nenhum membro vive separado do seu corpo. E nós, unidos a Cristo na palavra e na Eucaristia, vivemos nesse mundo representando a Cristo. São Paulo nos ensina que nós somos embaixadores de Cristo no mundo, representamos a Cristo. De que maneira então nós estamos representando a Cristo? É uma interrogação, um questionamento que nós devemos fazer a cada um de nós. Não esperar que as pessoas nos julguem pelos nossos comportamentos, sejam bons ou ruins, mas nós mesmos nos avaliarmos: como eu estou sendo o embaixador de Cristo no mundo? Eu que sou membro do corpo de Cristo, estou sendo um membro saudável no mundo. A igreja está no mundo. A igreja que se encerra nas suas portas, ela vai morrer. Nós não podemos fechar as portas da igreja e ficarmos aqui esperando Cristo se manifestar. A igreja vai se manifestar lá fora como presença de Cristo no mundo. E se a igreja muitas vezes dá contra-testemunho lá fora, é porque os seus membros não estão saudáveis. Sejam membros clérigos, seus padres, os seus bispos, sejam seus membros leigos, o povo de Deus que está aí inserido no meio da sociedade.
E unidos a esta palavra, fortificados pelo corpo e o sangue de Cristo, nós não podemos nos silenciar. É um chamado de Cristo a cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor que o mesmo Espírito que Ele proclamou naquele dia, em que estava na sinagoga e se apresentou diante do povo como o Messias, possa vir sobre cada um de nós. Que esse Espírito do Senhor que está sobre o Senhor, que o consagrou, também consagre a cada um de nós na vivência da nossa vocação, no exercício das nossas profissões, aonde nós estamos, com as pessoas com quem nós convivemos, para que as pessoas possam enxergar em nós membros efetivos do corpo de Cristo, que nós possamos refletir a imagem do Cristo misericordioso no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.